nós vemos a necessidade dos nossos dias, de uma geração tão conectada, tão informada, tão unida pela internet e tão isolada na sua vida social e emocional. Nós vemos uma geração que está entrando cada vez mais em depressão, porque cada vez mais está se sentindo sozinha, está se sentindo, de certa forma, incapaz de se conectar verdadeiramente com as pessoas, mas se conectar apenas nos seus tantos de amigos no Facebook, né? Quantos daqueles são realmente seus amigos que você pode ligar, procurar a hora que você quiser, ligar e contar o que você está precisando, a sua tristeza, a sua angústia. Estamos numa geração onde existe muito mais o singular, o egoísmo, o egocentrismo, do que o plural, do que a coletivo, do que a comunhão, do que aquela coisa quente do ser humano, que é uns aos outros, que é o lapidar uns aos outros, porque vamos dizer que realmente não é fácil viver em comunhão. Não é fácil você viver em comunidade, muitas vezes isso exige de você abrir mão de algumas coisas, exige de você o perdoar, exige de você o se colocar no seu lugar para que o outro consiga se posicionar, exige de você o sair da sua zona de conforto e levar o outro aonde você está, exige de você não ser egoísta. Nós vamos começar a série Plural, e essa série vai estar falando sobre relacionamentos. Então nós vamos começar a pregar para os solteiros? Não. Por quê? Porque nós somos seres sociais. E nós não estamos falando sobre relacionamentos apenas com respeito a quem vai namorar ou quem vai casar. Estamos falando sobre relacionamentos de todas as esferas da sua vida. Todas as áreas da sua vida existe um relacionamento. Inclusive quando você está sozinho. Quando você está sozinho, você se relaciona com você mesmo. Quem aqui não bate um papo com a sua própria cabeça, hein? Quem aqui que não dá uma conversada ali, meio que sozinho com você mesmo? E você tem que se aceitar, e você tem que se amar, e você tem que saber se relacionar com você mesmo. Relacionamentos envolve todas as áreas da sua vida. Envolve uma sociedade com alguém que você quer começar um negócio. Envolve amizades, envolve o relacionamento com seus pais. Envolve a sua família, irmãos, tios, primos. Envolve GC, envolve comunidade, igreja. Envolve corpo de Cristo. Envolve casamento, é óbvio. Noivado, namoro, é óbvio. Nós não vamos aqui apenas falar do óbvio. Mas nós vamos falar sobre relacionamentos. E sim, vamos entrar em assuntos sobre casamento e namoro. Vamos entrar, mas de uma forma que você nunca viu antes. Vamos entrar nesse assunto de uma forma que você nunca experimentou antes. Que você nunca ouviu antes aqui. A série de hoje, a noite de hoje, vai estar conversando com vocês, vai estar falando sobre o padrão de relacionamentos que nós desconhecemos, baseado na palavra de Deus. Não, pastor, eu já sei que eu não posso fazer sexo antes do casamento. Não, eu já sei que eu tenho que perdoar o meu irmão. Não, eu já sei, padrão de relacionamento baseado na Bíblia. Não vamos falar do óbvio. Porque tem um padrão de relacionamento baseado na Bíblia que às vezes passa despercebido para nós. Que falta às vezes um estudo a mais para que a gente consiga chegar até esse entendimento. E queridos, nós estamos acostumados a nos basear no padrão de relacionamento de uma cultura pop. De uma cultura que vocês vão conver comigo, que muda de década em década. Na década passada, o namoro já não era como é hoje. Na década retrasada, o casamento já não se divorciava tanto quanto hoje. Há 3 décadas atrás, a palavra de uma pessoa valia muito mais para fazer um negócio. E hoje em dia nós temos desacreditado cada vez mais nos relacionamentos. Nós temos desacreditado cada vez mais no um ao outro, nos uns aos outros.
Isso tem se perdido, as alianças têm se perdido, a confiança um no outro tem se perdido, a facilidade de se abrir um com o outro tem se perdido. E isso que estamos cada vez mais conectados. Mas a nossa união, a nossa conexão pessoal tem se perdido. Então, nós temos nos baseado numa cultura que de toda hora está mudando. A cultura onde, na verdade, nós vemos as pessoas usando as outras. Sim ou não? Muitos de nós somos resultados de defraudações. E eu não estou falando apenas de relacionamentos amorosos. Quantos aqui já não se decepcionaram com um grande amigo, uma grande amiga? Nós somos resultados de defraudações e isso vai nos enclausurando, vai nos isolando, vai nos afastando das pessoas, vai nos tirando a esperança de realmente fazer amizades verdadeiras, de realmente nos relacionar com pessoas que valem a pena se relacionar, de realmente acreditar que existe um casamento saudável. Existe um casamento onde há respeito, honra, união, diversão. A gente vai desacreditando dessas coisas, porque nós temos visto uma cultura, nós temos olhado para o padrão de uma cultura da nossa sociedade. E sabe de uma coisa? Um pouco disso é culpa da igreja. Porque infelizmente, por estudarmos pouco a Bíblia, passarmos pouco tempo com Deus, muitas vezes nós falhamos nos relacionamentos também, aqui dentro. Nós não nos preparamos, nós não permitimos que Deus nos ajude a nos estruturar para que possamos nos relacionar. Nós não permitimos que Ele nos cure, que Ele nos transforme, que Ele nos molde conforme o padrão que Ele tem para cada um de nós, para que possamos nos relacionar de forma saudável em todas as esferas. Então, infelizmente, dentro da igreja, nós vemos tanto divórcio quanto lá fora. Infelizmente, dentro da igreja, não estou falando dessa daqui, eu estou falando em geral. Infelizmente, vemos dentro da vida cristã pessoas se decepcionando com as amizades, tanto quanto lá fora. Isso é uma pena. Isso é uma pena porque nós temos um Deus, nós conhecemos Deus, e esse Deus que projetou que você se relacionasse. Ele que te criou, projetou para que você se relacionasse. Diga comigo, Deus quer que eu me relacione. Agora fala assim, Deus quer que eu tenha relacionamentos. E fala assim, Deus tem relacionamentos para mim. Ah, é verdade? Sim. Deus tem relacionamentos para nós. Talvez isso pareça um pouco óbvio para você, mas eu vou te explicar do que eu estou falando. Antes mesmo de uma pessoa existir, antes mesmo de um ser humano existir, já existia relacionamento. Você não tem noção quanto Deus é social, quanto Deus é um ser que se relaciona, o quanto Deus quer se relacionar. Antes de existir ser humano, já existia relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que eles conversavam entre si, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Se existia uma conversa, é porque existe relacionamento. Já havia relacionamento. E olha, pensa agora comigo no que eu acabei de dizer. Existe aqui um mistério sobre essa mesma frase. Se Deus disse entre Ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Ele é um Deus que se relaciona, e Ele é um Deus social. Ele já estava dando a dica aqui. Vamos fazer o homem para que ele se relacione. Vamos fazer o homem, do homem, um ser social como nós, que nos relacionamos. O homem é a imagem de Deus que o criou. Deus é um Deus social. O homem é completamente relacional. Não existe felicidade sozinho, irmão. Em nenhuma esfera da sua vida. Talvez você foi tão machucado que você só quer se isolar, você só quer ficar sozinho. Por isso que eu digo que isso causa depressão, porque isso é um sintoma da depressão. É querer se isolar, é querer ficar sozinho, é não querer ver ninguém. Quando você está triste, angustiado, geralmente você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém. Por quê? Porque essa é a maior estratégia que o inimigo tem para que você vá contra a sua própria natureza. E então, por conta própria, você se machuque.
Quando você se isola, você está indo contra a sua própria natureza, que é de se relacionar, que Deus te criou para se relacionar. Então, quando você faz esse movimento de se isolar, de se enclausurar porque você se machucou, é exatamente o que o inimigo quer. Porque por conta própria, você vai acabar se machucando só por estar sozinho. Pense nisso. Só porque você está se isolando, você está se machucando. A Bíblia diz que pela primeira vez Deus disse, não é bom. Pela primeira vez Deus disse, não é bom. Em Gênesis capítulo 1, eu vou ler bem rapidinho com você, só para você me acompanhar e não perder nada. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 10, na narração da criação, Deus começa dizendo que Ele chamou o elemento seco de terra, o ajuntamento das águas de mares, e viu Deus que era... Não, mais forte, vocês conseguem fazer melhor que isso. Eu sei que está frio, mas dá uma aumentada no seu som aí, me ajuda a pregar, vamos lá. E viu Deus que era bom. Lá no versículo 12 diz, a terra, pois, produziu relva, ervas, árvores, e viu Deus que isso era... Não, mais forte, gente. Vamos lá, no versículo 17. E Deus pôs no firmamento do céu para iluminar a terra e para governar o dia e a noite. E viu Deus que era... Vamos lá, no versículo 21. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam dentro das águas e no céu. E viu Deus que era... Muito bem. E viu Deus que era bom. Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, e viu Deus que era bom. Tudo que Ele foi fazendo, Ele viu que era bom. Tudo Deus viu que era bom. Quando que Deus disse, não é bom? Quando foi a primeira vez registrado na Bíblia que Deus disse, não é bom? Esse momento. Deus criou Adão. Deus designou Adão para dar nome a todos os animais, cultivar a terra e cuidar do jardim. Mas de repente, presta atenção, Deus se relacionava com Adão nesse momento, sim ou não? Antes de criar Eva, Deus se relacionava com Adão? Adão se relacionava com os animais? Sim. Mas não existia outro ser humano como Adão. Não existia um homem como Adão, uma mulher como Adão. Então preste atenção, queridos, olhem esse mistério. Mesmo com Adão se relacionando com o próprio Deus, Deus em pessoa, diariamente, por conta que não havia outro ser humano com ele, Deus olhou para ele e disse, não é bom que o homem esteja só. Existem pessoas que acham que podem deixar o corpo de Cristo e se relacionar somente com Deus em casa. Você acredita nisso? Que existe esse tipo de teoria? Absurda. Porque não leem a Bíblia. Porque a Bíblia é clara que Adão se relacionava com Deus todos os dias. Pensa você falando com o próprio Deus em pessoa todos os dias. E ainda assim precisando se relacionar com seu irmão. Ainda assim, você precisaria de um líder, de um membro de GC para conversar com você, de um supervisor. Você precisaria do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, do seu noivo, do seu marido. Ainda assim você precisaria. Deus está dizendo que não basta se relacionar somente com Ele. Nós precisamos sim aprender a nos relacionar uns com os outros. Porque quando Deus olhou para Adão e disse, tudo bem que eu falo com ele todo dia, tudo bem que ele tem toda a companhia dos animais da terra que eu criei para que convivessem com ele, eu estou percebendo que ainda assim não é bom que o homem esteja só. Deus olha para você e sabe o que Ele vê? Ele diz assim, eu quero que você tenha relacionamentos. Eu quero que você tenha um melhor amigo. Eu quero que você tenha uma melhor amiga. Eu quero que você se dê bem com todas as pessoas do seu GC, mesmo com as suas diferenças. Eu quero que você honre o seu pai e a sua mãe, mesmo que eles não são perfeitos. Eu quero que você tenha um casamento saudável, mesmo que vão haver intrigas, que vão haver discórdias no seu casamento. Eu quero que você seja feliz nos seus relacionamentos.
Porque eu te criei para se relacionar. Segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, existe algo incrível que é baseado nisso que nós vamos pregar hoje à noite. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, pois se caírem um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Como se esquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Do que está falando Efésios? Efésios está nos dizendo que quando nós caminhamos com pessoas, essas pessoas saudáveis na nossa vida devem ser pessoas que nos ajudam, devem ser pessoas que nos dão suporte, devem ser pessoas que caminham numa direção em que favorecem a nossa vida, em que somam na nossa vida, porque ele está dizendo, se um cair, o outro vai lá e vai levantar. Se você estiver com frio, vai perto de uma pessoa que você vai se esquentar, ou seja, ele está te ajudando. Ele está te ajudando, você está tendo suporte com outras pessoas. Então, queridos, na verdade, o que Efésios está dizendo que sim, é melhor 2 do que 1. É melhor serem 2 do que 1. Quando? Qual é o padrão aqui de relacionamento que a Bíblia está nos mostrando? Quando esse 2 está te ajudando. Quando esse 2 está contribuindo com a sua vida. Quando esse segunda pessoa, terceira, quarta pessoa na sua vida soma com você e não te diminui, e não te entristece, e não rouba a sua alegria, e não te prende, e não te controla. Quando essa pessoa não impede que você se aproxime de Deus. Quantos estão me entendendo? Amém? É melhor serem 2 do que 1. Quando? Quando essa pessoa está te ajudando. Quando essa pessoa está somando na sua vida. Porque se isso não está acontecendo, não é padrão bíblico. Quantas amizades aqui, hein? Que você diz, mas é meu amigo. São meus amigos. São queridos, eu tenho eles há muito tempo. São seus amigos, são falsos. Não estão te ajudando. Não estão contribuindo com a sua vida. É esse tipo de relacionamento que você quer? É melhor serem 2 do que 1. Quando te ajuda, irmão. Quando te levanta. Quando caminha na mesma direção. Quando te dá suporte. Quando te anima. Quando você estiver desanimado, a pessoa vai lá e te anima. E não fica te levando para baladas. Vamos se animar. Vamos para balada. Isso vai te ajudar muito. Né? Vai, eu vou te ajudar. Vamos beber um pouquinho. Isso vai te ajudar muito. Talvez até relaxe na hora, mas não quer dizer que vai resolver alguma coisa na sua vida. Que tipos de relacionamento você tem tido? Vamos falar então de namoro, noivado, casamento. Como que está sendo o seu relacionamento? Está te ajudando? Está te controlando? Está determinando suas atitudes, suas decisões? Não, você não vai para a igreja hoje. Não, hoje a gente vai ficar aqui em casa e vamos ficar assistindo um filme. Não, mas é só hoje, na próxima a gente vai. Não, na próxima a gente arranjou um passeio. Você vai dizer não para o passeio? Não, mas é só dessa vez, na terceira, na próxima a gente vai. Daí na próxima ele marcou um jantar com a família. E te colocou contra a parede. Você vai ficar sem ver a minha família para ir para a igreja. Que tem todo sábado. Você vai deixar disso para ir para o GC, que tem toda semana? Sim, tem toda semana, querido. Mas... já faz algumas, né, que a gente está faltando. Já faz algumas, né, que a gente está dando prioridade para outras coisas. Não é mesmo? Que tipo de ajuda isso está te trazendo? Que tipo de suporte isso está trazendo para a sua vida? Que tipo de quanto que está acrescentando em você? Esse é um padrão bíblico, estou te dando aqui. Você precisa prestar atenção. Então 2 é melhor do que 1. Sim, padrão de Deus. Deus não quer que você fique sozinho, mas escolha bem os seus relacionamentos. Saiba se essa pessoa realmente está te ajudando. Sabe, queridos, antes de Eva chegar na vida de Adão, Deus estabeleceu 5 fundamentos para que Adão estivesse pronto para se relacionar com outro ser humano. Antes de Eva chegar, Deus estruturou Adão, Deus preparou Adão,
5 fundamentos para que ele pudesse ter um relacionamento saudável com Eva. Quantos conhecem esses 5 fundamentos? Deixa eu ver. Quantos conhecem? Só uma. Eu quero ver com você. Vamos acompanhar comigo? Vamos ver quais são os 5 fundamentos que Deus deu a Adão e que Deus quer dar a você, para que você tenha relacionamentos saudáveis e completos na sua vida, para que você seja feliz, para que você possa experimentar a plenitude do que Deus fez você para ser, do que Deus criou você para viver. Quantos querem acompanhar comigo? Vamos lá então em Gênesis, capítulo 2. Como tem coisa em Gênesis para a gente estudar, gente? Quase tudo está em Gênesis, nunca vi disso. Diz assim no capítulo 2, no versículo 8 de Gênesis. Então plantou, diga comigo, plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden. E pôs ali, diga, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar, diga, fez brotar da terra toda a qualidade de árvores, agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos lá. No versículo 15 ao 18, continua dizendo assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim, diga novamente, pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Vamos parar por enquanto aqui. Você leu comigo e você repetiu comigo que Deus que plantou o jardim e foi Deus que colocou o homem naquele jardim. Foi Deus que colocou ele ali. Antes de Deus uma das coisas que Deus quer que você tenha estabelecido na sua vida, tenha preparado na sua vida, para que você tenha um relacionamento saudável com todas as pessoas, é que Ele te estabelece em um lugar. Ele te dá um lugar. Antes de Deus te dar as pessoas, Ele te dá um lugar. É você que escolhe? Não necessariamente. Foi você que escolheu a família que você nasceu? Não. Você que escolheu a cidade que você nasceu? Não. E muitas vezes Deus coloca no seu coração a direção para ir para um trabalho, para ir para um lugar, para ir para uma faculdade, porque Ele quer te estabelecer lá. Porque Deus quer te dar um lugar. E eu não estou falando aqui para os que estão, solteiros, que Deus primeiro vai te dar o apartamento, Deus primeiro vai te dar a casa, então você vai poder começar a se relacionar. Isso seria o ideal. Todo mundo vai concordar comigo que é o ideal. Quem aqui não gostaria de poder ter a casa e o apartamento antes de começar até mesmo a namorar? Quem aqui não queria? Lógico, isso seria o ideal. Mas não é disso que eu estou falando, que Deus não quer que você namore ou case sem que você tenha a casa. Não é esse lugar que eu estou falando. Deus te estabelece em um lugar, para que a partir desse lugar Ele possa então te dar um propósito. Então o primeiro fundamento que Deus quer preparar na sua vida, estruturar, que você tenha consciência na sua própria vida, é o lugar onde te estabeleceu. E o problema é que nós não enchamos o nosso propósito no lugar onde estamos, é porque estamos lutando contra o lugar. Estamos lutando contra a nossa família. Por que eu nasci nessa família, meu Deus? Essa família esquisita, essa família estranha, difícil. Por que eu não nasci em uma família mais legal, uma família mais rica? Uma família mais estruturada? E você não entende por que você nasceu nessa família. O propósito que Deus quer que você cumpra tem a ver sim com a família onde você nasceu. Creia nisso. É verdade. Porque a sua família talvez te traga um desconforto. A sua família talvez te tire da sua zona de conforto. Talvez não, muito provavelmente que sim. O pastor Eloy brinca que Deus nos dá a família que nós temos para nos preparar contra os inimigos. E eu creio que porque a nossa família nos tira da zona de conforto e nos confronta e nos traz um desconforto, isso nos traz crescimento. Isso nos gera crescimento, isso desenvolve coisas em nós que talvez se não fosse a nossa família nós não desenvolveríamos.
Então você precisa primeiro entender que se você nasceu onde você nasceu, com a família que você nasceu, é o primeiro lugar onde Deus te colocou, Deus decidiu que você nascesse ali, porque a partir disso você desenvolveria coisas na sua vida onde te ajudariam a cumprir o seu propósito. Porque todo lugar onde Deus te coloca para cumprir um propósito, ou por causa de um propósito. Tem muita gente brigando com a igreja onde Deus te plantou. Não, mas é porque essa igreja aqui é muito animada. Eu gosto de uma coisa mais assim, serena, mais, né, só para adorar. Ou o contrário, essa igreja aqui só tem adoração. Eu gosto mesmo de pular, de dançar, de gritar. Não, essa igreja aqui... Não, essa igreja tem muito sistema. Odeio essa palavra, sistema. Não, essa igreja tem sistema. Não, eu diria que essa igreja é organizada, irmão. Não é sistema o negócio. Não, essa igreja aqui tem... Não, mas que tem um líder, tem um supervisor, tem... Ai, só o pastor já estava bom. E a gente fica lutando, às vezes, com um tipo de coisa que, na verdade, Deus te trouxe até aqui. Deus se apresentou para você muitas vezes aqui. Ou mesmo que você já foi convertido em outro lugar. Quando você chegou aqui, você não ficou... porque você viu os defeitos, você ficou porque de alguma forma Deus se revelou a você diferente. Porque de alguma forma você foi tocado em uma área ou em algum momento que você precisava e que em outros lugares talvez você não foi tocado. Talvez você não recebeu o que precisava. Então se você está aqui, creia, Deus te plantou na igreja onde você está. Mas não fica lutando com isso não fica lutando contra a igreja. Tenta entender o propósito, busca o propósito. Por que eu estou falando de propósito, irmão? Porque ali diz, no versículo 15 diz: pois o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim para... Ou o propósito, para. Todo lugar que Deus te estabelece é para alguma coisa. Todo lugar que Deus te planta é para alguma coisa. Ele colocou Adão no Éden para lavrar, está aqui, e guardar. Existe um propósito para o qual você está neste lugar. Existe um propósito para o qual você nasceu na sua família. Existe um propósito porque você está na faculdade onde está, porque você está no trabalho que está. E então, em vez de ficar lutando contra esses lugares, em vez de ficar dizendo, puxa, eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar, eu queria estar em outra cidade, eu queria estar em outra igreja, em vez de ficar lutando contra, eu queria estar em outra família... Começa a entender o para da sua vida. Por que eu estou? Por que Deus me plantou aqui? Por que Deus me estabeleceu aqui? Por que Deus me colocou aqui? E começa a buscar o propósito desses lugares para a sua vida. E então as coisas vão fluir muito mais. Em vez de você ficar ali, né, contra a maré, por que isso, por que aquilo? Começa a buscar em Deus. Deus, esse é o lugar? Então agora eu quero saber o para. Esse é o lugar, então eu quero agora saber o que eu devo fazer a partir disso. O que isso vai desenvolver na minha vida para que eu cumpra o teu propósito. Quantos querem saber o propósito? Quantos querem? Então comece a agradecer a Deus e a buscar em Deus o lugar que Ele te estabeleceu. O segundo fundamento, o primeiro é qual? Lugar. O segundo é qual? Propósito. Então o primeiro lugar... O segundo é propósito e o terceiro está aqui ainda no versículo 16. O terceiro está no versículo anterior, que está complementando esses, que é no versículo 9. O versículo 9 diz: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida. Quem que plantou as árvores de jardim? Quem? Porque às vezes a gente tem a associação de que Deus mandou ele lavrar e cuidar do jardim. Então, na verdade, Adão que fez as árvores crescendo. Quando Deus te estabelece em um lugar e Ele te dá um propósito neste lugar, Ele dá a provisão para este lugar. Deus não fez Adão passar fome até que crescessem as árvores e as frutas, não. Foi eu que estabeleci você aqui, eu te dei um propósito para cumprir aqui. Se esse é o meu plano, se essa é a minha vontade, uma garantia eu te dou, não vai te faltar nada. Eu vou prover tudo na sua vida. Quando eu te estabeleço, quando eu te dou provisão, quando eu te dou propósito, você vai ter tudo o que você precisa para cumprir esse propósito. Então, queridos, um dos indicadores que você está no lugar onde deve estar
e que você está cumprindo um propósito que Deus te mandou cumprir, que Deus desejou que você cumprisse, é que vai haver provisão. Vai haver provisão. Deus não vai te deixar faltar nada. Algumas pessoas se confundem com esse fundamento, porque dizem, poxa Deus, então por que não está dando certo isso aqui? Eu estou no lugar que o Senhor me chamou para estar, eu estou cumprindo um propósito que o Senhor pediu para eu cumprir, então o que está faltando para a provisão chegar? E Deus vai te dizer assim, poxa meu filho, o que você não entendeu ainda é que na verdade eu tenho um plano para te dar, e você está fazendo do seu plano, do seu jeito. O propósito ainda não foi entendido, o jeito ainda não foi entendido, presta atenção. Deus não chamou Adão para plantar árvore, chamou para lavrar e guardar. Se Adão começasse a plantar árvore, ele já estava fugindo do propósito. Então, às vezes, a gente está no lugar, mas não entendeu o que é para fazer. Porque está lutando contra o lugar. Porque está indignado ainda com as coisas que não estão do jeito que você queria. Começa a buscar em Deus o propósito e começa a desenvolver esse caminho do propósito, que Deus vai começar a trazer provisão. Porque Ele não banca os teus planos, Ele ouve as tuas orações falando dos teus planos. Ele banca os planos dEle. Ele financia os planos dEle. Então, primeiro fundamento, lugar. O segundo, propósito. E o terceiro, provisão. E o quarto, qual é o quarto fundamento? Vamos lá em Gênesis capítulo 1. Um capítulo antes, versículo 26, e nós já vamos saber qual é o quarto fundamento. No versículo que a gente acabou de ler diz, Deus colocou o homem no jardim do Éden, o homem que Ele formou. E como é que Deus formou o homem? Aquilo que nós já falamos. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O quarto fundamento na sua vida, para mim é o principal, para mim é o mais importante, para mim é o que define os seus relacionamentos, sabia? O quarto fundamento é o que vai decidir a saúde dos seus relacionamentos. Sabe qual é o quarto fundamento? Identidade. Cara, isso tudo é antes de você se relacionar, presta atenção. Tem gente louca para casar, tem gente louca para namorar, tem gente doente para ter amigos, mas ainda não se conhece, não sabe a sua identidade, não sabe por que foi chamado, está lutando contra o lugar que está estabelecido e não está tendo provisão porque está tudo perdido. Que tipo de saúde você vai ter nos seus relacionamentos? Deus te criou com uma identidade. Deus te criou com uma identidade única nele. E enquanto você não souber quem você é, enquanto não for Deus que estabelecer quem você é, as suas características, a sua personalidade, você vai ficar ouvindo todas as outras pessoas falando quem você é, as suas características, as suas personalidades. Se Deus não falar, qualquer um que falar vai servir. Se você não entender de Deus que te criou quem você é, você vai desentender de todos quem você é. Você não vai ser alguém definido, você vai ser alguém totalmente obscuro na sua identidade. E aí sabe o que isso gera? Comparação. Isso é uma das coisas que mais acontece na nossa geração. Comparação. Instagram, Facebook e qualquer tipo de rede social é o que mais gera nas pessoas, comparação. Ah, porque a pessoa está jantando, eu não tenho nem dinheiro para comer um hambúrguer na esquina. Ah, porque a pessoa está lá com o ministério dela acontecendo e o meu está aqui. Ah, porque a pessoa tem uma roupa bonita e não sei o quê, e eu estou aqui, tá tanto tempo sem comprar roupa. Olha que linda que ela é, olha que lindo que ele é, olha isso aqui. E a gente fica se comparando o tempo inteiro, principalmente nas redes sociais, mas não só nas redes sociais. Mas eu quero dizer que isso se agravou na nossa geração. As redes sociais agravou a comparação. E as redes sociais são a prova de que não temos identidade. Que nós queremos seguir as pessoas. Os digital influencers são a prova disso. O que um digital influencer faz, gente? Pelo amor de Deus. Ele influencia as pessoas em como se vestir. E talvez até em como viver. Talvez até que tipo de passeio ele deve fazer. Isso está errado? Não. Desde que você tenha identidade.
Eu gosto de ver as pessoas bem vestidas. Quem que não gosta de ver pessoas bem vestidas? Deixa eu saber. Quem acha feio pessoas bem vestidas? Claro, não faz sentido, não estou dizendo que isso é errado. É muito legal, você pode seguir as pessoas que estão meio que ditando a moda e o que tem que ser colocado e o que não tem que ser colocado. Calça rasgada, calça inteira. A minha avó esses dias olhou para minha calça e falou assim, meu Deus, como é que vocês conseguem usar isso? Eu falei, meu avó, na tua época não tinha disso nela. De jeito nenhum, isso é horrível. Ai, tadinha. Porque na cabeça deles era outra época, né, gente? Vamos combinar. E hoje em dia, querendo ou não, as coisas que nós vestimos estão sendo ditadas pelas redes sociais, pelas mídias em si. Mas a comparação com quem não tem identidade, ela é matante, ela é brutal. E eu até diria mortal. Quando você não garante, nem eu não garanto. Quantas pessoas já se suicidaram por tanto se comparar e acharem que a sua vida não presta, acharem que a sua vida não vale nada, acharem que a sua vida não tem graça, porque está todo mundo vivendo bem, porque as redes sociais só tem sorriso. Me mostra alguém chorando. Me mostra alguém reclamando, mostrando as suas angústias lá na rede social. Não, só tem sorrisos, coisas belas, coisas incríveis. E aí a pessoa que está lá, triste da vida, vai olhar para aquilo ali, vai pensar que está todo mundo bem, feliz da vida. Quantos já não se suicidaram por comparação? Falta de identidade mata. Falta de identidade mata. Se não mata a pessoa, mata os relacionamentos. Porque quando você começa a se relacionar com alguém, seja por amigos, seja por namoro, seja no casamento, inseguro, sem saber quem você é, sem ter convicção de quem você é, você começa o seu relacionamento já matando ele de forma amarga, sabe? Você já começa assim, se sentindo inferior. Aí qualquer coisa você já vai questionar a pessoa, você vai ter ciúme. Por que você olhou para aquela fulana? Por que você falou com fulano? Você não sabe que fulano não gosta de mim? Por que você foi lá falar com ele? Por causa das amizades. Se você é meu amigo, você não pode ser amiga dela. Né? Coisas do tipo assim. Ou quando se trata de relacionamentos, né? Namoro e casamento, é pior ainda. O que você estava olhando aí? O que você estava olhando? Amor, eu só... Não. O que você... Olha, mas... Porque não tem identidade, não sabe quem é. Então a pessoa não pode olhar para mais ninguém, porque, meu Deus, já vai me trocar. Né? Eu já não sirvo mais. Deus te deu uma identidade. E o diabo, eu vou te falar uma coisa, não tem medo. Não tem medo das pessoas fakes. O diabo não tem medo, nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, o inimigo que quer nos matar, roubar e destruir, ele não tem medo das pessoas que estão usando máscaras lá nas redes sociais e não se abrem com ninguém. Estão se isolando como se a vida fosse perfeita e eles não precisassem de mais ninguém. O diabo não tem medo das pessoas que vivem a vida se enganando a si mesmos, sem saber quem são. O diabo tem medo de você, que sabe o lugar onde você está, que conhece o seu propósito, que tem a provisão de Deus, que obedece a Deus, que se estabelece. O diabo tem medo de você, que vai até o fim para cumprir o seu chamado, independente do que as pessoas estão fazendo, sem se preocupar com o que as pessoas estão falando. Você está ali firme na rocha, firme em Jesus, e indo cumprir o seu chamado, correndo a corrida. O diabo tem medo de quem sabe quem é. Porque essas pessoas sim vão fazer diferença. Essas pessoas sim vão mudar o mundo ao seu redor. Por isso que Deus quer tanto que você saiba quem você é nele. A sua identidade está nele. Lembre-se de quem que você foi feito à imagem e semelhança. Busque ele que te fez à imagem e semelhança. E ele vai te dizer como você é, quem você é, por que você é. O que você precisa que nem mesmo você sabe. Preste atenção, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não foi Adão que chegou para Deus e falou: Deus, estou sentindo falta de alguém parecido comigo, né? Estou cansada desses tigres aqui, de 4 patas, desses gorilas, estou cansada dessa cobra, estou cansada dos passarinhos. Jesus, por favor, será que não tinha alguém assim parecido comigo? Não foi Adão que falou. Não foi Adão que pediu alguém como ele. Porque Deus sabe que você precisa mais do que você mesmo. Deus te conhece mais do que você imagina. Você não precisa nem pedir. Você só precisa se chegar até Ele. Você só precisa deixar que Ele tenha acesso à sua vida.
Porque eu acredito que nem sempre era Adão que chegava até Deus. Deus, vem cá, eu queria falar contigo. Dá um papinho aqui comigo. Eu tenho certeza que não era sempre Adão que corria atrás de Deus para ter um relacionamento, uma intimidade com Ele. Um tempo de oração, aleluia. Não, eu tenho certeza que não era isso que acontecia sempre. Talvez Adão chamava. Mas eu sei que o que acontecia é o que nós precisamos ter na nossa vida. Nós precisamos tanto buscar a presença de Deus, como deixar que Ele tenha acesso à nossa vida. E foi exatamente isso que mudou quando Adão pecou. O que mudou quando Adão pecou? Ele se escondeu. Ele cortou o acesso de Deus na vida dele. Por isso que o pecado nos afasta. Não é porque Deus deixa de nos amar, ou porque a gente deixa de ser importante para Ele, não. É porque a gente se esconde, a gente se isola, a gente não quer mais as pessoas sabendo, a gente quer esconder as coisas. Que as pessoas vão saber disso aqui. O meu relacionamento de amizade tem que ser até aqui, porque se for até aqui, ele já vai saber. A gente começa a se isolar. E nós mesmos cortamos o acesso de Deus na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz. Olha só que incrível que a Bíblia é. Eu falei no início que quando você se isola, você mesmo se machuca. Sim. E a gente se isola quando se fere, a gente se isola quando peca, a gente se isola quando está se sentindo machucado, inferior. A Bíblia diz que quando você confessa o seu pecado a Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa o seu pecado aos outros, a um irmão de confiança, a um amigo de confiança, a um líder, quando você confessa o seu pecado a alguém próximo a você, você é? Você é? Não. Todo mundo que está aqui sabe. Quando você confessa o seu pecado a alguém, você é? A cura nos relacionamentos. Deus é um Deus perfeito. Adão permitiu que ele tivesse acesso a Ele. Isso só mudou quando aconteceu o pecado. A gente deixa de Deus ter acesso. Mas isso mudou com Jesus. Amém? Jesus abriu um novo e vivo caminho. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. E Ele tem livre acesso aos nossos corações e às nossas mentes. O último fundamento está no versículo 16, o último fundamento diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, diga comigo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, diga livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dessa não comerás. Cara, o último fundamento é incrível, e é o que a gente às vezes se perde. Principalmente nos namoros. Mas nas amizades, em qualquer esfera também. Deus disse para Adão assim, de toda a árvore, toda. Queridos, eu não estou dizendo que tinha duas, tá? Não era, dessa ou dessa você pode comer. Não, era de todas as árvores. Pensa na infinidade de árvores que tinha naquele jardim. De todas essas, Adão, preste atenção, você pode comer livremente. Deus não disse assim, come só um pouquinho de cada uma ou só uma por dia. Não, come à vontade, querido. Querido, buffet livre, por minha conta. Fica à vontade, vai e come. Todas elas, livremente. Foi assim. Mas, diga comigo, exceto dessa aqui. Só essa aqui não, tá? Viu, querido, amado? Ô, lindo, essa aqui não. Dessas todas, livremente. Aí sabe o que dizem por aí? Como é que um Deus tão amoroso, como é que um Deus de graça, um Deus de amor, de misericórdia, não me deixa fazer isso e aquilo, me põe limites, me põe regras, como é que pode? Como é que pode? Ai, meu Deus! Deus não é um Deus de amor, não é um Deus de graça. Então por que eu não posso fazer isso? Não, Deus não quer que eu me relacione com tal pessoa. Capaz, Deus é um Deus de amor, Deus de graça. Pode tudo. Pode tudo, irmão. Porque Ele é de graça, Ele é um Deus de graça, um Deus de amor, pode tudo? Não.
Só que sabe qual é o problema? A gente se apega no mas dessa não pode. A gente não se percebe que é livremente de todas as outras. Deus nos dá uma infinidade de opções, de formas incríveis de viver com liberdade, com alegria, com gozo, com celebração, com vida de verdade. Não, isso a gente não percebe. A gente só percebe que não pode fazer isso aqui. Isso a gente percebe, isso a gente enfatiza, coloca lá no outdoor. Todo livremente de todas as árvores a gente não celebra. Mas o ser humano é uma coisinha, misericórdia. É igual tu chegar para uma sala, na sala de qualquer lugar e falar para uma criança assim, ó, não põe o dedo nessa tomada aqui. Pronto. Né, Sara? Não põe o dedo nessa tomada aqui. Estou falando com ela porque a gente conversou sobre isso. Não põe o dedo nessa tomada aqui. O que a criança vai fazer? O que ela vai fazer? Ela vai olhar, por acaso, o quadro lindo que tem na sala? O brinquedo que você acabou de comprar para ela? Não, ela vai querer colocar o dedo lá na tomada. Eita, ser humano. Eita, ser humano. Ela vai olhar todas as bolachas incríveis que você comprou para ela comer? Não. Não pode pôr? Não pode pôr. Deixa eu ver o que tem isso aqui. Oh, Jesus. Por que ele disse não pode dessa aqui? Porque todo bom pai dá limite aos seus filhos. Todo bom pai sabe que um limite para os seus filhos é para que eles não se machuquem. Se Deus deu limites nos seus relacionamentos, querido, e você sabe quais são esses limites, é só para que você não se machuque. É só para que você não se machuque. E nós estamos aqui começando a falar sobre um padrão bíblico dos relacionamentos. Começa a vir, começa a pegar, continua nos sábados, que você vai ter cada vez mais esse aprendizado de como se relacionar da maneira de Deus em qualquer esfera da sua vida. Gente, isso é incrível. Porque se tem uma coisa que nos constrói ou nos destrói, são os relacionamentos. Se tem uma coisa que nos dá vida ou nos traz morte, são os relacionamentos. Sim ou não? Se tem uma coisa que a gente se machuca ou a gente celebra, são os relacionamentos. São as amizades, é o namoro, é o casamento. São os filhos, são os pais. São as pessoas que nós amamos. Aleluia. Agora, só quero lembrar uma coisa para você. Tudo isso aqui, 5 fundamentos, foi antes de Eva. Antes de Eva. Não depois. Deus quer te dar parâmetros. O 5º fundamento são parâmetros. É um padrão de Deus. É um parâmetro de Deus para que você não se machuque. Eu não quero dizer regras, porque Deus não tem regras. Deus tem cuidado com a sua vida. Deus não tem lei, Deus tem graça. E a graça é um cuidado. A graça é resgatar. A graça é transformar. Isso é o que Deus tem para nós. Então, meus amados, por que Deus quer que você tenha a sua identidade, parâmetros, tudo antes de se relacionar? Porque se você não tiver de Deus esse parâmetro, os seus relacionamentos vão ditar da forma que você tem que viver. Se você não receber de Deus, a pessoa que você convive vai ditar o ritmo da coisa. Então, se você não tiver estabelecido, firmado, estruturado em você esses 5 fundamentos, facilmente os teus relacionamentos vão sucumbir de uma forma ou de outra, vão te machucar de uma forma ou de outra, vão te decepcionar de uma forma ou de outra, ou você pode fazer isso com eles. Essa noite é noite onde nós vamos entender, de uma vez por todas, que o que Deus deseja para nós é nos estruturar, é nos preparar para que possamos ter relacionamentos saudáveis que Ele sonhou para cada um de nós. Ele te fez para se relacionar, mas não de qualquer jeito. Ele te fez para se relacionar, mas não para se machucar. Então, nessa noite, nós precisamos entender que aonde nós temos esses 5 fundamentos? É depois de Eva? É depois que Deus coloca pessoas na nossa vida? Sim ou não? É depois que a gente começa a ter amizades e namoro e casamento? Sim ou não? Não. É antes. É com Ele. É através dEle, é nele que nós temos tudo isso que nós precisamos para nos relacionar de forma saudável. Mas agora eu já casei, eu não sabia disso. agora já era, já casei.
Mas o que Deus tem para você, pode ser inclusive durante esse processo, principalmente para você que é casado. Deus ainda quer te estabelecer no lugar, te dar o teu propósito, dar a provisão, estabelecer sua identidade nele e também dar parâmetros. Deus tem parâmetros para os homens, para as mulheres, para as esposas, para os filhos. Deus tem parâmetros para todos os tipos de relacionamento na Bíblia. E é dessa forma que nós vamos ser felizes.